Boa noite. Estamos iniciando mais um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e eu estarei com vocês no bate-papo desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo canal Viva e Eduque, número 897 da Soul TV, pelo aplicativo Vive Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O nosso entrevistado de hoje é o autor de literatura infanto-juvenil mais vendido do país, com 28 milhões de exemplares vendidos. Pelas suas contribuições para a literatura, ele recebeu diversos prêmios, entre eles o troféu APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, o prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, e o altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Nós temos a honra de receber o escritor Pedro Bandeira. Tudo bem, Pedro? É um prazer ter você aqui. Tudo melhor ainda, agora que eu estou falando com o lindo pessoal do Vive e Deixe Viver, esse lindo trabalho que vocês fazem, que eu adoro. Obrigada. Você, Pedro, é formado em publicidade, mas você trabalhou em teatro profissional por muito tempo, como ator, como diretor, cenógrafo também. Além disso, você foi redator, editor, e ator de comerciais de televisão, ou seja, muita coisa antes de se voltar aí para a literatura, né? Como foi que você acabou se tornando o escritor de literatura infanto-juvenil mais vendido do Brasil? Bom, na verdade, eu sempre vivi de escrever, porque como jornalista você precisa saber escrever, como publicitário você tem que saber escrever. Então, eu sempre tive no mundo do editorial, fui editor e tudo mais, sempre foi a minha vida, mas eu achava que ia me aposentar usando o texto que o chefe de reportagem me mandava fazer, não aquilo que eu quis escrever, né? Até que um dia, meio tardiamente, eu falei, vou fazer. Já fiz tantas historinhas infantis encomendadas para revistinha de banco, vou fazer um livrinho só para mim. E aí gostei muito. E quando eu gostei e tive sorte de que as crianças começaram a gostar, eu achei que aí eu tinha uma responsabilidade muito grande, porque eu descobri que eu estava escrevendo para o ser humano em formação, enquanto o ser humano se torna adulto. Tá? Então, é muito importante, é muita responsabilidade você decidir isso. Então, eu precisava conhecer isso. E aí eu fui me aprofundar, tentar conhecer um pouco mais da formação do ser humano, de modo a adequar bem minha obra. Se eu quero escrever uma historinha para criança pequena, quais meus limites, talvez não seja de linguagem, mas chega de situação, entendeu? A criança não pode não compreender, para a criança, para o maiorzinho já está quase adulto. Então, essas diferenças todas me ajudaram muito a fazer com que meus livros fossem aceitos. Porque se eu falo com alguém de 5 anos e alguém de 5 anos me entende, eu o conquisto. Se eu falo com alguém de 8 e também faço uma história para o menino de 8, porque entre 5 e 8 anos parece que é pouco, não é? É um abismo. Uma criança de 5 anos, outra de 8, são totalmente diferentes. E assim até 13, 14. Adulto não, adulto é igual. Adulto Uhum. de 40, ou de 45 são iguais. E você Tá, consegue, você consegue, então, contar histórias, escrever para crianças pequenininhas e também muitos adolescentes, né? A literatura infanto-juvenil. Ou seja, tem para desde criancinha pequenininha, então, linguagens completamente distintas, né? Como você falou. exatamente. Mas você também faz isso. Se entrar agora aí no estúdio uma criança de 4 anos, bonitinha, você vai falar: Oi, menininha, como é seu nominho? Cadê mamãe? Você vai falar adequadamente para ela. Uhum. Você não vai chegar para ela e dizer: O que você acha da Câmara dos Vereadores essa semana? Não adianta. Ela não É vai verdade. saber o que você está falando. É Tá? verdade. E se entrar um garotão, você vai falar, e aí, campeão? Qual é o teu time, hein? Qual é a tua banda predileta? Você fala diferente. Mas se entrar aí uma pessoa importante, o embaixador da Transilvânia, fala, ô, excelência, que subida honra encontrá-lo. Sabe? Você adapta a tua linguagem e o conteúdo da tua linguagem de acordo com o teu interlocutor.
Um escritor que escolhe diferentes interlocutores, que tem diferentes ainda aprendizagens de mundo, inserções no mundo, e você tem que respeitar isso para que ele goste. Por exemplo, Lobato inventou uma menina solitária que brinca consigo mesma. Então, ela deita do lado de um regato, fecha os olhos e começa a se imaginar. E aí ela imagina que entra no lago, que entra no riozinho, que ela casa com um peixinho, e que a boneca dela fala. E uma criança de 7, 8, 9 anos vive de sonho. Então, puxa, você adora aquela história, tá? Você adora. Ainda mais ele tinha humor, e aí vai para frente. Então, essa é a chave deste autor, que eu acho que é um inventor de história indicada a idades, porque os anteriores, as histórias anteriores, não eram as histórias inventadas pelas cozinheiras da Idade Média, não eram histórias necessariamente para crianças. Eram fábulas que ela inventava para as crianças dormirem, até para adultos ouvirem. Entende? Era todo mundo, não havia essa diferença. Para Monteiro Lobato, que outros autores brasileiros te inspiraram, principalmente quando você era e estava nessa fase, como você falou, da infância, né, da adolescência, e que te inspiraram para ser escritor, né, para começar a escrever para esse público. Pois é, eu sou um produto da ficção, sou um produto dos livros. Eu era sozinho como criança e me deixavam lá crescer como deixa crescer um abacateiro. Ficava lá. Então, eu vivia brincando sozinho e tal. E a leitura, primeiro, o gibi, no meu tempo era muito importante o gibi. E tinha muito gibi, para todas as coisas. Você nem precisava comprar, você comprava um gibi, trocava com os colegas, outros que lia 40 gibis. Então, o gibi foi muito importante para mim. Mas de leituras brasileira, você só tinha mesmo Monteiro Lobato. E daí você ia para traduções de literatura estrangeira. Você ia para Mark Twain, que tinha O Príncipe Mendigo, o Tom Sawyer, Huckleberry Finn, né? Aí ia para o Robert Louis Stevenson, que tinha A Ilha do Tesouro, né? Aquelas coisas fantásticas, aventuras. Aí você ia para Tarzan e tal, e de repente, e você ficava procurando coisas assim, para a idade. Coisas de aventura, coisas, né, perigosas. Eu me lembro de ter lido o Birajara como uma história de índio, divertida. Achava incrível aquele índio meter a mão num formigueiro para deixar as formigas picando a mão dele, para mostrar seu amor pela Índia Araci. Coisa conversa, eles não fizeram isso, mas eu achava que era incrível. Olha, Aí eu peguei um livro que tinha um gaúcho macho lutando contra os paraguaios, e de repente eu estava lendo O Continente do Érico Veríssimo. Então, devagar eu fui indo. Aí sim, você entra mais na grande literatura brasileira. Aí ele entra muito o Jorge Amado, que é o melhor contador de história da história do Brasil, e aí você acaba lendo os contos, aí de repente Machado, você se apaixona por Dom Casmurro, e pronto, aí você está fisgado para sempre, né? Mas não tinha, viu, gente? Hoje tem milhares de autores ótimos, ótimos autores infantis e juvenis no Brasil, mas não tinha. Só tinha o velho e bom Lobato. Pedro, você já escreveu mais de 100 livros, muitos voltados para o público adolescente também, né? A adolescência é uma fase muito complicada de transformações, de dúvidas, de muitos medos. Na sua opinião, a literatura ajuda nessa parte emocional desses jovens leitores, nesse período tão delicado de transformações? A arte serve como alimento para as emoções. Se você às vezes vai a um cinema, a um filme, e você vai com seu marido. Aí o filme é triste, o filme é cheio de dramalhão, com a Meryl Streep, e você fica emocionada com o que ela está fazendo. Aí você chora de verdade, correm lágrimas. Acaba o filme, você enxuga os olhos e vai comer uma pizza com seu marido. Mas você não estava chorando ainda há pouco? Sim, você estava chorando, você aceitou o jogo da arte, compreendeu emocionalmente o drama desta personagem sem que ter de sofrê-lo na verdade, e aprendeu.
a tua emoção aprendeu alguma coisa, sem que você tenha que sofrer com isso. Tá? Você não precisa ter remorso de assassinar alguém quando você lê Crime e Castigo. Você vê aquele drama daquele sujeito que vai e mata duas mulheres, a machadada, e fica tentando se justificar. Você fala, uau! Olha o que acontece com alguém que faz uma coisa contra sua própria natureza. Então, a arte te ensina. E sem a arte, nós seríamos mancos. O alimento serve para o nosso corpo. A razão não resolve tudo. É muito mais fácil resolver alguma coisa pela emoção. E a emoção sempre nos guiou. Veja, Shakespeare. Shakespeare, todas as peças dele estão vivas até hoje, porque elas não falam de seu tempo, falam de emoções, falam do amor impossível em Romeu e Julieta, da grande dúvida de Hamlet, do ciúme em Otelo, da velhice abandonada em King Lear. E assim vai. A ambição exagerada de Macbeth, a ditadura em Ricardo III, a política em Júlio César. Então, não importa que é toda de verdade, podia ter sido escrita hoje, porque você compreende assim. Veja, por que Dom Casmurro é imortal? Porque ele não fala do século XIX, quando ele escreveu o livro. Ele fala da grande dúvida de um rapaz fraco que casou com uma grande mulher. Então, ele está inseguro em relação a isso. E um outro sujeito vai botando ciúme na cabeça dele e ele destrói o casamento, né? Pelo ciúme. Então, ele fala de ciúme. E o ciúme sempre existirá. A informática mudou o mundo, mas não eliminou o amor, o ciúme, a inveja, a ambição, a covardia, a esperança. No, Isso esses é pouco arte. sentimentos, né, profundos, né? Agora, vamos falar um pouquinho de um livro seu, Descanse em Paz, Meu Amor. Eu acho que o público é mais o adolescente mesmo, né? Esse público mais jovem. O que te inspirou a escrever esse livro? Fala um Bom, pouquinho. eu sou uma pessoa bastante materialista, então eu não sou muito ligado em filme de terror, sabe? Essas coisas de monstro, né, morto-vivo. Isso não me pega, não me pega. Claro que quando você é jovem, leu lá, viu filme de vampiro, mas mas quando eu fiz muito sucesso com a Droga da Obediência, a Marca do Milagre, naquele tempo se escrevia cartas, hoje não se escreve mais. E eu recebia muitas cartas de adolescentes, e dentre várias, eu gostei muito, Pedro, mas eu sou muito vidrada em terror, faz uma história de terror. Eu falei, mas história de terror não me pega. Aí eu falei, vou fazer, mas se você ler, você vê que é um livro sobre a amizade. E mostra o seguinte, o que ocorre com a morte de alguém que a gente ama. A pessoa pode morrer, mas é difícil ela morrer dentro da gente, principalmente jovem. Um jovem que morre é um drama, porque jovem não vai morrer. Jovem tem que crescer, ficar adulto e velho. Mas um jovem morre por um acidente. Eu me lembro quando eu era jovem, um rapaz que era nosso amigo, que morreu num desastre. Como todo mundo ficou assim, como? Morre-se, não se morre. Então, enquanto você não consegue enterrar a ideia daquele amigo, ele está vivo, como um fantasma do teu lado. A morte, Você não enterrou. a morte assusta Você também os adultos, mas principalmente os adolescentes, que têm muitos medos, né? Então, o medo também. da morte é um dos medos nessa fase. Claro, não é bem o medo da morte ainda, mas é o susto da morte, porque está combinado que eles não morrem. Só que hoje morrem de moto, essas coisas. Mas não é para morrer jovem. É muito raro um jovem morrer de morte natural. É muito raro. Como é que você Tá? tem Então, medo? peraí. Então é o seguinte, veja, quando morreu minha mãe, meu pai tinha morrido quando eu ainda estava na barriga dela, então minha mãe era tudo. Então, eu custei a enterrá-la de verdade, porque ela ficava como um fantasma me acompanhando. A lembrança dela. Até eu resolvo isso quando eu digo: descanse em paz, meu amor. Aceito. Você morreu. As pessoas morrem.
Então, ela deixa de te assombrar e de fazer sofrer, porque a gente sofre muito tempo quando alguém querido morre. Tá? Eu estou agora com um queridíssimo amigo de mais de 40 anos, muito mal. A gente sabe que ele vai morrer e está muito difícil para todos nós. Está muito difícil entender como. Sim, ele tem 80 anos, ele deve morrer, mas caramba, ele é alegria em pessoa. A gente é, sabe? Então, está um drama. Depois que ele morrer, nós vamos ficar muito tempo até nos acostumarmos que ele morreu. Tá? Gerir. Então, a morte sempre nos dá uma coisa, parece que os outros é que morrem, a gente não. Os outros é que Uhum. vão morrer, vão morrer, sabe? Então, sempre será um medo. A vida toda é a luta contra a morte. Falando de medos, como é que você trabalha o medo dentro dos seus personagens, né, para esse público? E você acha que os adolescentes eles precisam de um certo apoio para driblar esses medos? Não só os medos, eles têm cada emoção. Eles precisam, por exemplo, quando você falou em adolescente, um adolescente, quando ele começa a ter despertar sexual, ele costuma, ele, ela, ficarem apaixonados por alguém. Mas não, mas não é verdade, ele nem conhece direito esse alguém. Ele ama o que ele supõe que seja aquela pessoa. Sabe, ele não passou um tempo namorando e tal, para descobrir que realmente aquela pessoa é pro resto da vida. Então, esses são os amores desesperados. Eles ficam desesperados. Ai, eu recebi a carta assim, ai, Pedro, eu não sei o que eu faço, eu gosto do Fábio, e o Fábio nem olha para mim. O que eu faço? Eu escrevo para ela, arranja outro, se ele não olha para você, arranja um que olhe. Então, ela mal conhece o Fábio, mas, sei lá, na classe é um menino bonito, sei lá, interessante, e ela fica apaixonada pela ideia de ter o Fábio, mas faz parte dessa idade. Então, isso você trabalha na literatura. Essa Você trabalha muito a inveja na literatura. Você trabalha muito o ciúme nessa época. Tá? essa O medo. essa conversa que você tem sempre, antes através de cartas, hoje através de e-mails, de WhatsApp, né, das redes sociais, contato com o seu público, esse contato deve ter sempre te inspirado bastante para novas histórias, não? Porque, pelo visto, te escrevem até essa coisa do eu estou apaixonada, é muito simpático essa Claro. Eu, troca, esse feedback que você recebe. eu tenho até uma leitora que, quando ficou maiorzinha, sabe o que ela fez? Mandou para mim pelo correio o diário dela. Imagina uma coisa, né? Uhum. Diário desde pequena, diário cheio, ela está grande, vai servir para o Pedro, sabe? Então elas me ajudam demais, vê-los crescer. Eu tenho algumas pessoas que eu sinto que são meus filhos, minhas filhas. Eu tenho algumas amigas que eu começaram a me ler em 84. E até hoje a gente se corresponde, e até hoje a gente é amigo. Eu vi elas casarem, terem filhos, tá? Os filhos estão grandes. Tem uma que a filha, quer dizer, minha netinha, já é bailarina municipal do Rio de Janeiro. Olha, Onde que coisa maravilhosa, tá? A Julinha. Então, eu a amo como se fosse minha filha, porque há 40 anos a gente se escreve, manda carta e tal, e tudo que um faz manda para o outro. Eu não entendo mais como um leitora, tá? Então, eu tenho várias que ficaram. Outros não, mandam carta, depois somem, vão levar a vida por aí. Mas alguns, poxa, eu acompanho. Tem um menino maravilhoso que hoje é professor em Paris, na Sorbonne. Você tem ideia? Um gênio, um gênio. Um gênio esse menino. eu acho que esse contato todo mostra que você foi bastante importante na vida dessas pessoas nesse processo de autoconhecimento, né? Você acredita na literatura como uma ferramenta que ajuda nesse processo de autoconhecimento? Você sabe, uma vez eu conheci uma querida ah, amiga psicóloga, que falou assim, mas Pedro, o teu pai morreu, você ainda estava na barriga da tua mãe. Você não sente falta dessa presença masculina? Como eu vou sentir falta? Eu sou o cara que tenho mais paz na vida. Eu tenho Monteiro Lobato, Robert Louis Stevenson, Mark Twain, William Shakespeare, Érico Veríssimo. São todos meus pais. Eu tive. A literatura, eu não tive uma vida muito experiente.
minha mãe era pobre, então eu não tive uma convivência, experiência, viagens e coisas. Não tinha. Mas eu tive tanto desses pais que me completaram. Talvez eu tenha ficado mais ingênuo do que a média, porém, eu vi coisas que muita gente não viu, sonhei, pensei em coisas que ele não viu. Olha, a literatura é absolutamente fundamental. Olha, se você sem a literatura, você cresce fisicamente e você fica com a tua emoção minúscula, nanica. Sabe, você não resolve problemas. O problema de uma criança, quando é pequena, ela teme muito o abandono. Você vê que uma criança pequena está brincando com a mamãe, de repente ela se distancia e ela olha em volta, não vê a mamãe, ela chora na minha mão. Mas chora de lágrima. Mas quando a mamãe vem, ela para. Porque ela vive a ideia do abandono. Ela só tem mamãe e papai. Então, com João e Maria, se abandonar papai e mamãe é a desgraça absoluta de um bebê. Tá? Então, você tem que compreender isso e resolver isso. Sabe? Como a criança que ouve no teu colo a história de João e Maria, ela pode tremer da tia João e Maria abandonar papai e mamãe. Uma hora ela resolve esse problema. Porque ela sabe que está no teu colo, que aquilo é arte, que ela não vai realmente ser abandonada, ela não quer mais ouvir essa história. Então, ela superou esse medo atávico de nascença dela. E aos poucos você pode ir superando e resolvendo. Sabe, você vê, ou sei lá, uma história como, vamos, básica, como Romeu e Julieta, você vê até hoje a dificuldade, aliás, duas famílias que não se entendem, mas suponha que tem uma menina negra e um rapaz branco, aqui na nossa sociedade tão racista, que se apaixonam, e as dificuldades que eles vão ter. Eu tive um amigo que adotou uma linda menina negra, que enquanto estava no colo dele foi uma delícia, mas começou a ter que viver no mundo dos brancos, na escola dos brancos, e sofrer brutalidades do preconceito e tudo mais. Isso a gente tem que trabalhar via literatura, para você dar força para a pessoa resistir, porque o mundo dá pontapés. Tá, dá pontapés. Sei lá, você vê que fala-se do bullying. O bullying é feito quando alguém acha que o outro é diferente dele. Tá? Então, você é o baixinho, porque ele é mais alto que o outro. Ô gorducho, né? Ô quatro olhos, porque ele usa óculos, entendeu? E vai contra o diferente. Então, para você dar força para esse diferente. Então, o Pedro, trabalho, você deve conhecer o É Proibido Miar, que é um livro tremendo até sobre o homossexualismo, sobre a resistência, sobre o diferente, que é escanteado, que ele é diferente. Não pode ser diferente. Sabe, é uma coisa, o sujeito é corintiano, aí o filho dele nasce, começa a crescer e torce para o Palmeiras, ele fica furioso. Como torcer para o Palmeiras? Sabe? Ele não vai botar o filho para fora de casa. Mas fica. Ninguém. É bom que o mundo não seja igual. É ótimo que seja diferente. E isso se ensina melhor através da arte do que pela razão. A razão ensina menos do que a emoção. tem uma personagem que é uma menina que se olha no espelho e se acha feia, né? Como é que é mesmo essa história? A Marca de uma Lágrima. Essa é uma história que eu amo e é um dos meus best-sellers. Eu tive essa ideia. Bom, eu quis escrever, eu gostava muito de uma peça de teatro, eu sou autor, chamada Cyrano de Bergerac, que é a história de um homem muito feio, narigudo, que gosta de uma moça, mas que gosta dele apenas como um amigo, e ele sofre demais com pelo fato de ser muito feio, a moça não gostar dele, não se apaixonar por ele. E, ao contrário, a moça se apaixona por um amigo dele. E ele tem que ajudar esse amigo. Esse amigo chega, puxa, Cyrano, você é tão inteligente, eu não sou tão inteligente. Você não quer fazer uma carta de amor para a Roxana, para eu entregar? E ele começa a fazer cartas de amor de verdade para o rival, cada vez mais a moça ficar apaixonada pelo rival. Então, mas é uma peça francesa, antiga, tudo em verso decassílabo, que ninguém, sabe, ninguém vai ler essa peça. Então, eu quis traduzir isso, mudei o Cyrano para uma menina chamada Isabel.
E uma coisa que me deu mais uma inspiração, quem tiver aí, olha no Google depois, um quadro, o quadro está no MoMA, do Picasso, que chama Mulher Diante do Espelho. É um lindo quadro, onde você tem, é cubista, mas dá para entender perfeitamente. Tem uma moça aqui olhando para o espelho. Aqui é ela, aqui é a imagem do espelho. Ela aqui é uma mulher normal. Aqui é uma mulher toda feia, toda torta. Ela se vê assim. Uhum. A gente se vê diferente do que os olhos dos outros nos veem. Tá? É assim. Então, imagine, essa aqui é a Isabel. Ela, quando se olha, ela só vê seus defeitos, ou aquilo que ela acha que são defeitos, Uhum. tá? E não vê a sua realidade, até ela se assumir e ter segurança. Eu sou, e você, eu quero que ela cresça e se torne uma adulta segura, até aceitando ver eventuais coisas que ela não acha belas nela, tudo bem, mas eu sou eu. Goste de mim como eu sou, não como eu deveria ser. Então, todas vocês, mulheres, são levadas a ficarem diferentes do que são. Tá? Você usa uma roupa que você gosta. Chega uma colega e fala assim, mas você estava usando uma roupa fora de moda? Na novela, agora a moda é outra. Falei, e daí a novela? Eu sou eu. A novela é a novela. A gente não ousa fazer isso. Você vai usar a roupa que a novela mandou usar. Entendeu? Então, a gente tem que lutar pela nossa individualidade, gostar de nós como nós somos. Ah, eu gostaria de ser tão bonito quanto o Rock Hudson. Pô, Rock Hudson é Rock Hudson. Eu sou eu. Eu sou o que posso ser. Eu gosto que quero que me entendam como eu sou, mas eu tenho que me aceitar. Se eu não me aceito, se eu me humilho, por que os outros não vão me humilhar? Por que os outros vão gostar de mim? Então, em primeiro lugar, você tem que se conquistar. E a luta da Isabel não é para conquistar o namorado, é para se conquistar. No fim do livro, ela fala: olha como eu sou grande. Autoconfiança, né? Isso é importante. É Agora, muito importante. Pedro, você contando de Cyrano de Bergerac, me deu vontade de ver o filme, rever o filme com o Gerard Depardieu. Teve esse filme, Gerard Depardieu está maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu era apaixonado pelo filme anterior, de 1951, que era com o José Ferrer, um filme preto e branco, em que ele ganhou o Oscar de melhor ator, que é bem a peça. Uhum. É bem os textos, ele fala os textos da peça. O Gilles Depardieu já tem uma modernidade no texto, né? Mas então eu sempre fui apaixonado pelo personagem justamente por isso. Ele não se aceita, ele tem o nariz feio. Hoje em dia ele faria uma plástica. Bom, na época não tinha plástica. Tá cheio de charme daquele jeito. Ó, Era o vamos. Xande. O nosso bate-papo está uma delícia, mas eu vou ter que dar um intervalinho, tá? A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, essa nossa conversa que está uma delícia. Tá certo? Tá bom, eu espero, eu espero. Tá. E um aviso importante para você: desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver realiza um workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Acesse o QR Code que aparece aí na tela e saiba mais sobre este evento. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaideixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você.
Seja um contador ou apoiador. Viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se! Nós voltamos com o programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos entrevistando o grande Pedro Bandeira, que já escreveu mais de 100 livros para o público infanto-juvenil. Pedro, vamos relembrar algumas obras que, para você, são muito importantes, assim, que marcaram a sua trajetória. Por exemplo, A Droga da Obediência foi, para o público adolescente, foi o seu primeiro sucesso, não é? Veja, A Droga da Obediência tem tudo a ver comigo, porque eu fui jornalista dos 20 anos até os, digamos, os 40, mas logo que eu entrei no jornalismo, entrou, e eu fazia também teatro, entrou o golpe de 1964. Junto dele veio a censura ao teatro, ao cinema, ao livro, às revistas e ao jornal. Então, eu sofri essa censura, tanto no teatro quanto no jornal que eu trabalhava. Então, A Droga da Obediência foi feita ainda no final da ditadura, e é uma metáfora sobre a liberdade. A obediência é a obediência do ditador. Me obedeça. Faça o que eu quero, não o que você pensa que é certo. Cale a boca, eu que sei o certo. Então, é uma figura, por isso que funciona até hoje, até para o jovem. O jovem não quer mais calar a boca, ele quer ser ouvido, ele quer participar. Então, obedecer cegamente é um absurdo, é a submissão, ou pelo menos é a repetição de velhos erros. É a desobediência que muda o mundo. Todo aquele sujeito que criou uma coisa nova, ele criou uma coisa que não existia, ele desobedeceu a ordem estabelecida. Sabe, os irmãos Wright e o Santos Dumont desobedeceram. Homem fica na terra, e inseto e pássaro voa. Não, o homem voa. Isso é uma desobediência enorme. Sabe, o Armstrong falou, não, a gente vive na Terra. Não, eu vou para a Lua. Sabe, isso é uma desobediência enorme que nós temos a capacidade de fazer. Então, obedecer é engolir sapo. Então, esse livro é muito importante para mim. Agora, outros, veja, a do autoconhecimento, que nós já discutimos aqui, A Marca de uma Lágrima, é muito importante. Eu quero que o meu leitor se goste, tá? Antes de gostar dos outros. Se ele se gostar, as pessoas gostam dele. Se ele não se gostar, as pessoas não gostam dele, porque vão gostar se nem ele se gosta. Agora, tem outras que eu queria citar. O Fantástico Mistério de Feiurinha, que é uma história de fadas que eu inventei, que também é sobre a individualidade. O que é a beleza? A beleza é o que a maioria diz que é beleza. Por que você não é bela? Você não se acha bela porque você não tem a cara da Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen é a Gisele Bündchen, você é você. Tá? Tá certo? Então, eu quero que ela se goste. Você não pode se gostar se você for igual à atriz da novela. Não, você é igual a você. E você é única no mundo. E fala, que bom! Eu sou único, eu existo. Isso te dá força. Tá? É o caso, então, é uma menina criada, raptada em bebê por 3 bruxas. E só vive vendo as bruxas. Então, a regra são as bruxas. Elas são bonitas, a menina é feia, porque elas são a maioria. Entendeu? E como você é feia, você não tem um nariz torto como o meu, você não tem nem verruga peluda, você não tem nem caspa, nem piolho, eu tenho. E a menina, coitada, eu sou feia. Sabe, o leitor fala, puxa, é mesmo. Hã? Por que eu tenho que ser a ditadura da maioria? Eu adoro essa história. Uma que eu gosto muito, que é sobre a língua portuguesa,
que é a Alice no País da Mentira. Porque, para mim, a língua portuguesa ela tem uma riqueza impressionante devido à nuance entre o significado das palavras. Essas nuances são tantas que nós nem temos sinônimos perfeitos. Veja, denúncia e delação são atos iguais. Alguém contar para outrem aquilo que o outro alguém fez. São iguais as ações, mas são totalmente diferentes. Uma é uma traição, a outra é uma coisa certa. Você denunciou uma coisa horrorosa que alguém está fazendo. Então, uma denúncia é uma coisa boa, delação não. Entende? Então, poxa, o ato é o mesmo com nomes diferentes, de acordo com a intenção. Então, eu quero que o meu leitor enriqueça o seu vocabulário compreendendo isso. Então, é um livro sobre isso, sobre a sutileza. Mentira é má e verdade é boa? Não, não. Há verdades que são péssimas. Eu não posso chegar para uma pessoa que está muito mal e dizer: ai, que horror, hein? Você está mal, está verde, acho que para mim vai morrer. É verdade, mas eu não posso dizer essa verdade, tá? Vem assim, sei lá, a minha nora vem com uma roupa horrível, que eu acho horrível. Me fala: ai, que horrível que você está. Ai, como você está elegante, né? É uma mentirinha. Mas, às vezes, a mentirinha é necessária. Então, toda essa sutileza o meu leitor precisa saber. Porque se ele dominar a língua portuguesa nesses detalhes, ele domina o mundo. Ele fará qualquer coisa na vida. Agora, sem ler, ele não vai ter isso aí. Então, veja, os meus livros nunca são uma história só, não. Se você olhar, sabe, a história do É Proibido Miar, tem um grupo de cãezinhos que nasceram no quintal de uma casa. Muito bonitinho, todo cãozinho é bonitinho e tal. E um deles, de noite, acorda e vê um gato preto que anda pelos telhados. E o gato tem uma liberdade que ele não tem. O gato pode andar pelos telhados de longe e ver coisas que ele não vê. E ele começa a conversar com o gato e tal. Aí um dia ele fica gostando tanto do gato que ele resolve aprender a miar. E chega para o pai dele e mia. E o pai: que horror, um filho meu miando! Não é? Essa é uma figura importante. Por que o cachorro não pode miar? Pois Hã? é, que não. Por que um ser humano não pode ser aquilo que ele quer? Entende? É contra os preconceitos, tá? Contra a homofobia, contra o racismo, principalmente. O racismo é um horror do Brasil, é a pobreza do Brasil é baseada no racismo. Tá? Então, gente, olha, então eu trabalho com os meus leitores sem falar da coisa, eu não falo em racismo. Eu faço essa história de um cachorro que mia. Na cabeça do leitor, tá? Ele fica com pena do cachorrinho. Logo, se ele for fazer uma coisa com alguém diferente, eu estou fazendo aquilo que estão fazendo contra o cachorrinho que eu gostei. Tá? É tão gostoso te ouvir contar as histórias, porque assim, você tem essa formação de ator profissional, você trabalhou com teatro de bonecos, que eu sei, e eu andei vendo também os seus vídeos no canal do YouTube. Você tem lá um canal, A Esperança do Pedro Bandeira, onde você conta histórias interpretando, e eu me diverti bastante. Qual a história que você contou para a gente aqui da Alice no País da Mentira? E você fazia todos as personagens, você também era o narrador. Aí você fazia Alice com esse bigode, ficou muito, também muito risada te vendo. E aqui também, né? Você contando as histórias, você interpreta, você muda a voz, você faz caras e bocas, é muito gostoso essa contação de história do Pedro Bandeira, é ótimo te ver e te ouvir. Essa forma de ator foi fundamental, né, para você, te ajudou bastante nessa trajetória. Eu acho que ajuda sim. Eu não sei se eu não sei se um escritor é capaz de fazer como eu. Vamos supor que, será que o Machado de Assis era um bom ator? Era capaz de fazer o Escobar e o Bentinho? Não sei. Mas é bacana a gente ver, porque isso aí você põe no texto, você é subintenção, tá? Eu tenho um livro que vai chamar, é sobre ciúme, chama em Otelo, um personagem fala: o ciúme é um monstro de olhos verdes que devora a si mesmo. Então, eu já imagino
a moça ciumenta, né? Com aquela como seria o ciúme na capa, sabe? Então, vocês imaginam, né? Como seria... E é bacana isso aí, né? Ajuda você. Porque quando você escreve, você não põe tudo, mas você imagina. Eu não preciso descrever o quarto da pessoa, a sala, não preciso. Deixa isso para o leitor. Mas eu aqui, por mim, tô vendo um pouco, sabe? Como se fosse um cineasta. Porque o cinema, por exemplo, ele não deixa tanto margem para a tua imaginação. Porque está ali. O filme com o Harrison Ford é o Harrison Ford, você não pode imaginar outro. A literatura é outra. Você faz o Indiana Jones que você quiser, Uhum. tá? Eu me lembro quando eu li, gostei muito do Gabriela Cravo e Canela, do Machado de Assis, do Jorge Amado, e imaginava a Gabriela de um jeito. E aí o Walter Avancini foi fazendo a novela, uma novela com essa peça, escolheu a Sônia Braga, na época uma menina baixinha, magrinha, moreninha, e falei que absurdo a Gabriela ser ela. Tem nada a ver com Gabriela. É do que eu assim, a Gabriela dele era aquela, a minha é outra. Nós imaginamos de modo diferente. Eu imaginei aquelas baianas mais gordas, né? Mais corpulentas, muito. Mas a Sônia Braga é outra pessoa, né? Ela, entende? Então, mas tudo bem, para ele era, tá? Então, a literatura é mais rica por causa disso. O personagem passa a ser teu, tá? E não meu. Uma vez eu estava numa Bienal e passou uma menininha, uns 5 anos, carregando embaixo do braço um livrinho que eu havia escrito. Eu falei, que bonitinha, esse livro é meu. Ela falou, não é meu. Aí eu falei, é dela. Na hora que passa para ela, não é mais meu, pertence a ela, tá? Ela me deu isso como uma metáfora. Ela achou, claro, me deu que eu ia tomar o livro dela. Sim, mas na hora que ela pegou é dela. Sabe, as pessoas às vezes perguntam, mas como são os caras da droga da obediência? Eu falei, depende do que você acha. Uhum. Eu escrevi, você imagina. A gente está falando aqui do escritor, né? Na hora que você cria as personagens, que depois que você lança o livro, aquilo vira, quer dizer, o livro vira da criança e cada um imagina do seu jeito, mas que quando você está criando, você às vezes nem descreve no livro, mas você está todo com aquela ambientação na cabeça. Como é que você definiria esse papel? O que é ser um escritor para você? Não sei, todos nós pensamos de alguma maneira, e gostaríamos de ter adeptos para o nosso pensamento, não é? Pelo menos a gente tenta fazer isso com nossos filhos, e dar essas opiniões para os nossos amigos, e esperar que elas sejam aceitas e tal. O escritor tem uma chance grande de falar com mais gente que nem está olhando tua cara. Ela nem está olhando tua cara, mas você está falando com ela. E você está dando tua ideia, mas dando ideia em forma de metáfora, não de certeza. Não é como um livro didático. No livro de matemática, 2 é igual a mais 2 e não se discute. Na literatura depende. Depende, tá? No triângulo amoroso começa com 2, mas na verdade tem 3, tem um escondido. Então é outra coisa, tá? Então essa possibilidade é muito gostosa. Estou com 81 anos e eu não paro de escrever, que eu falei para você, né? Eu me divirto de escrever. Eu me divirto, é divertido. É como se fosse eu ocupar meu tempo, não tenho nada para fazer. Tem amigos que pintam quadros, depois ficam velhos, sabe? Outros, porque você não aprende violão agora que você está velho. Não vai dar, minha bola. Então eu continuo escrevendo. E vou escrever até o último dia da minha vida. Você sabe, tem uma grande amiga que eu amei, amei, amei demais, a Tatiana Belink, uma das maiores escritoras, maiores criadoras do Brasil. Eu adorava ela. Ela morreu à véspera de 95 anos, e vários livros dela saíram depois da morte dela, porque ela ainda ficava sentadinha, botava uma almofada no colo, pegava um caderno e uma caneta e escrevia e mandava para as editoras. Trabalhou até o último dia da vida dela. Fantástico. Eu tive
prazer de entrevistá-la também. Chegou, não era linda aquela, era linda aquela mulher. Puxa, que falta faz. É, a morte é essas coisas. Tem gente que não podia morrer. Eu não podia morrer. Outro dia eu recebi livros de um, como é que é? De um sobrinho neto dela. Eu sou sobrinho neto da Tatiana. Ele me mandou os livrinhos dele, já está profissional. Tá vendo? Bom, a gente está falando dessa responsabilidade de formar leitores, né? É uma grande responsabilidade, e você é um autor muito preocupado com isso, né? Essa nossa conversa aqui está mostrando, né? Você falou de vários temas importantes que você passa para os seus leitores, fundamentais nessa formação das novas gerações. Agora, você chegou a estudar psicologia do desenvolvimento, quer dizer, você tem toda uma formação, né? Você fala com propriedade também. É importante isso, porque assim, você escreve para um público, né? Crianças, adolescentes, e há que se ter bastante responsabilidade, e é importante você falar com fundamento. Você acha que os escritores, os novos escritores, deveriam ter mais consciência dessa responsabilidade? Olha, eu tenho um grupo de escritores, grandes amigos, que a gente procura se encontrar uma vez por mês. Nem sempre dá, porque são 7 pessoas, sempre um não pode por isso ou por aquilo. Mas a gente discute muito isso. Claro, cada um tem um modo de escrever, tem uma maneira de escrever. E talvez não tenha tanta preocupação da adequação etária quanto eu tenho, tá? Mas tem sempre uma preocupação de língua, tá? Você não pode falar. É melhor você procurar ali a palavra mais coloquial do que a palavra mais retórica, tá? Então você tem uma sinonímia que é mais fácil você tentar quase que escrever como se conversasse com o leitor, mas sempre usando a norma culta, tá? Diz, você tem que usar a linguagem do jovem. Que linguagem do jovem? A linguagem do jovem de hoje muda. A linguagem do jovem de 10 anos atrás é totalmente diferente. Se eu tivesse escrito com a idade dos jovens de 30 anos atrás, meu livro estava morto. Mas eu escrevi na norma culta, então ele passa, mas numa norma culta suave, de conversa. Mas se eu usasse as gírias, a gíria é regional muitas vezes, tá? Ela é temporária, entendeu? Então, hoje em dia, uma coisa boa, tem gente que diz, isso é irado, né? Eu falava, você agora não fala mais. Tem mulher que fala irado. Estranho isso, né? Se eu pusesse isso num livro, daqui a 2 anos, o que quer dizer isso? Irado, está com ira, está com raiva, entende? Algumas gírias viram linguagem, como chato, por exemplo. Tem algumas que viram, né? Mas poucas, poucas. A norma culta vence. Então, mas você tem que usar uma norma culta que não seja chata, que não seja snob. Você não pode ser snob. Você está falando com alguém, tá? Você está passando a mão na cabecinha desse alguém, tá? Então é tudo muito íntimo. É como uma conversa de família, de vovô para netinho, tá? De papai para filhinha, tá? Não de amante para amante, não. Não é. Não é. É um pouco mais é um pouco mais sim de família, eu acho. Tá? É como se fosse família. Porque os meus leitores, eu chamo de meus netinhos, que são mesmo. Eu estou preocupado com eles, eu quero que eles sejam bem-sucedidos. Quero. Eu quero, meu desejo é que eles sejam bem-sucedidos, que eles fiquem ricos. Se eles ficarem ricos, eles vão dar mais emprego, e vão pagar mais impostos, e o Brasil vai crescer. Por que não? Entendeu? Eu quero o melhor para eles. Mas aí, como? É como o papai, mas não como o papai severo. Impõe coisas. Eu não posso impor nada. Não posso impor, eu não imponho nada. Eu nem chego a dizer claramente que a minha ideia é essa. Se você quiser, você pode supor que a ideia do Pedro seja essa. Mas eu não posso. Às vezes eu dava muito, agora eu não tenho dado mais porque eu estou velhinho. Eu dava muito curso para professores, né? E era muito comum, quando estava em véspera de eleição, perguntassem assim: ai, Pedro, em quem você vai votar? Eu dizia, queridas, nós estamos aqui reunidos
todos em prol da educação. Se a gente põe um outro assunto no meio, nos divide, eu não quero divisão. Vamos manter aquilo que nos mantém unidos. Se você torce para um time, eu torço para o outro, não podemos falar de futebol. Uhum. Tá? Não importa. Educação não é um problema de governo, é um problema de Estado. Todos nós temos que ser a favor da educação. Tá? Então, eu sempre procuro não misturar, e muito menos para o meu leitor. Uhum, tá certo. Pedro, eu vou te interromper mais uma vez para fazer um intervalo e a gente volta a conversar já já, tá ok? Tudo bem, tudo bem. Tá bom. A Associação Vive Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. E todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma também voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece na tela e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós voltamos daqui a pouquinho. A Domingueira é o seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador, viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Nós voltamos com o nosso último bloco de entrevistas com Pedro Bandeira. Pedro, a partir de quando nós podemos desenvolver o gosto das crianças pela leitura? Olha, a leitura, bom, se você for ver no YouTube, eu defendo a tese de que desde do ventre da mulher, o feto tem ligação com o exterior. Há provas inequívocas de que científicas que se descobre que a criança leva lembranças até quando estava no berço. Há coisas fantásticas. Olha, eu só vou contar uma, vai. Tem uma canadense que trabalhava na embaixada do Canadá na Hungria. Então, trabalhava lá e coisa. Então, aí ficou grávida, fez aquele curso de parto sem dor, que era na época, né? A criança nasceu na Hungria, mas imediatamente ela foi chamada de volta para o Canadá. E um dia ela tinha já começando a falar um pouco, ela está brincando sozinha, 2 anos, 3 anos, e começou a brincar e falar em húngaro. Respire e sopre, respire e sopre. Ela lembrava das palavras do médico enquanto nascia. Olha. Em húngaro. Quer dizer, ela não falava húngaro. Ela veio para o Canadá bebê. Tá, então é que está. É fundamental que você, mãe, você, pai, você, vovó, você, irmã, você, irmão mais velho,
Conte, fale muito com a criança. Fale muito com a criança, porque ela precisa ouvir muito. Ela não entende, não é para não entender. Ela está registrando todos os vocábulos na cabecinha dela. Ela tem um vocabulário passivo desse tamanho. Ela não fala nada, mas se você falar assim, vem para o colinho da titia, ela vem. Tá? Vamos passear, ela vem. Você quer bolachinha? Ela entende um monte de palavras. Aos poucos ela vai conseguir articular. Então, o pôr no colo, contar histórias. Pegar um livrinho colorido, abrir e contar uma historinha. Olha o porquinho. Tá? Aí, de repente, você fala, cadê o porquinho? Ela aponta. Logo mais, fala, como é o nome desse? Ela fala, ninho. Ela começa já a falar porquinho. Você já está fazendo com que ela se aproprie da língua dela. Antigamente, achava que a criança não sabe falar, não precisa nem falar com ela. Manipulavam os bebês sem falar com os bebês. Enrolavam até, na época que ele tinha que estar com os braços livres, enrolavam em coelho. Você queria uma múmiazinha. E ninguém falava com a criança. Então, a criança custava falar. Então, falem muito com a criança, mas comece já a formar o leitor. Livrinho com figura. Depois deixa o livrinho lá. Ela vai virar, vai lembrar da tua voz. Vai virar meio mal. Às vezes vai rasgar a página, não pode ser punida por isso, que ela não quis rasgar a página, ela não tem ainda, sei lá, habilidade suficiente. Tudo bem. O teu filho vale mais do que um livro rasgado. Pense sempre nisso, tá? Tá? Depois até você cola, ou sei lá, compra outro, põe outro livro, não importa. Não vai acontecer sempre. Mas ele depois vai olhar e vai lembrar de tudo que você falou. Inclusive na vida intrauterina também, quando a criança ainda está na barriga, a mãe já pode começar a cantar, ler. Deve começar. Deve começar. É isso aí, então eu vou contar outra história. Sempre conto história, né? Um maestro, maestro é uma pessoa que tem que conhecer todos os instrumentos para fazer orquestração. Não precisa tocá-los, mas ele tem que conhecer. E uma vez ele estava fazendo um determinado arranjo e ele viu duas peças para violoncelo que ele olhou, não sei essa música. E ele era capaz de solfejar essa música sem olhar a partitura. Eu nunca toquei violoncelo. Aí um dia ele foi visitar a mãe, que já era aposentada, fora música, e fora violoncelista, e foi contar essa história. Mãe, você não imagina. Eu nunca toquei violoncelo, mas teve uma ou duas músicas aí que eu sei de cor. Você nunca tem tocado. Diga, meu filho, que músicas são essas? Quando ele disse, essa música eu estava ensaiando enquanto te esperava. Então, você imagina o bojo do violoncelo no ventre, ela tocando. E o bebê lá, flutuando no líquido amniótico, ao som de Beethoven ou de Brahms. Olha! E ele, adulto, lembrava. Adulto, ele lembrava de uma música que ele só ouviu no ventre da mãe. Sabe, tem coisas assim muito fabulosas, muito fabulosas. Então, aliás, eu digo assim, quando eu falo com as minhas professoras, eu falo assim, olha, eu tenho um conselho para vocês, não costumo dar conselho, mas se eu vou dar, é o seguinte, entre vocês aí, quem está grávida, ou que pretende ficar grávida hoje à noite, um conselho, brigar com o marido só por escrito. Se falar, nem ouve tudinho. Isso é verdade, ele fica nervoso se ele vê que a mãe está nervosa. Sabe, uma discussão forte da mãe com alguém o atinge, sim. Por isso é bom você pôr músicas leves. Tem mulheres que encostam, inclusive, uma forma de a criança ouvir direto no ventre, tá? Ouvir direto no ventre. Canta. A tua voz sai para dentro, para fora e para dentro. E para dentro. Ele está ouvindo a tua voz aqui. Tá? E fala com ele. O marido tem que falar. Cola a boca no ventre da esposa e fala, querida, ou querido, sei lá, que está esperando. Aqui o papai está esperando você, vai ser muito gostoso. Tudo isso vai já entrando, porque parece que a partir do terceiro mês de gestação já está se formando o sistema
cerebral, neurológico, tá? E, então, portanto, já tem uma capacidade de absorção de sensações neurológicas. Antes parece que ninguém conseguiu provar, parece que não. Mas a partir do terceiro mês, e muito mais, imagina sexto mês, você fala qualquer coisa, qualquer coisa. Sabe? E aí, por isso que é bom até cantar historinha assim, cantar música simples e conversar. Se você estiver sozinha com a tua gravidez, fica conversando, fica falando, ele está ouvindo. Tá? Ele já vai nascer um pouco formado. Mas isso não era a nossa tradição. Nossa tradição era não ligar para o bebê. Tá? Não, mas mudou muito a ideia de puericultura hoje em dia. Tá? Muita gente já está com o olho aberto para isso. Eu tenho um sobrinho, coisa mais linda, ele está com uma filha. Sempre que nascem sobrinhos, netos meus, eu dou uma coleção dos livros mais infantis, né? Então eu dei tudo lá para a Laís. E me mandou um filminho da Laís, abrindo um livrinho, ele abrindo um livrinho, ela está no cadeirão, abrindo o livrinho, e fala, como é o nome desse? Ela já faz um som. Ela já faz um som semelhante. Ela está com, sei lá, com 6 meses, 7 meses, ela já faz. Tá? Ele está fazendo a coisa certa. Tá? Essa criança vai nascer mais forte. Por isso, uma criança que não é cuidada, quando chega aos 6, 7 anos na escola, o trabalho da professora é imenso. A criança está muito zerada. A família tem que ter cuidado disso antes. Porque a educação é um problema da família, não é um problema da escola. A escola vem complementar a formação de uma criança. Mais tarde, a criança é produto da família. Claro que você tem famílias tão desestruturadas, e sei lá, os problemas brasileiros são grandes, né? Mas se você tem algum poder, não pode ser pobre, mas se tem algum poder, alguma hora de possibilidade, fala com o teu neném, delicadamente. Faz ele saber que você gosta dele, sabe? Que você está esperando por ele. Que ele é um sonho teu que está se materializando. Tá? Dentro da arte, dentro do amor. Faz isso. Ele vai ser mais feliz. Pedro, e livro para adultos? O que é que vem por aí? Bom, eu não escrevo para adultos, né? Mas estou com uma ideia. Uma ideia muito forte que eu não posso falar, mas é muito forte. É muito forte e muito difícil, mas eu vou fazer. Mas mais baseado no humor e na. ah, eu vou fazer. Eu vou fazer. É uma ideia, mas eu não vou fazer. O livro adulto realmente é um livro, ainda mais no Brasil, os livros dramáticos de nossos grandes problemas, sabe? Nossos grandes problemas do racismo, da exclusão, daquilo. Não vou. Eu vou falar de novo de arte. O que eu quero falar é outra coisa, mas de sentimentos. Mas desse não dá para criança. Essa ideia não dá para fazer para as crianças. Tem um que chama Melodia Mortal, que é muito interessante, que é uma história do Sherlock Holmes, que saiu pela editora Rocco, que esse é um livro adulto, muito divertido de fazer. É o próprio, eu ressuscitei o Sherlock Holmes e o Dr. Watson no Aventura. Bacana, viu? Foi muito bacana, muito divertido fazer. E está Você, lá, o Melodia Mortal. você falou, né, de problemas no que você não vai falar, mas você todo inteirado nesses problemas atuais nossos. Eu sei que recentemente você se sensibilizou com a causa, a situação dos Yanomamis na região norte do Brasil, né? De que maneira você se engajou nessa causa, nessa questão? Bom, nós temos, o que eu estudei, eu fui estudar só a psicologia do desenvolvimento depois de escritor. A minha formação é ciências sociais. Eu fiz ciências sociais na USP. Continuei trabalhando em jornalismo, mas fiz ciências sociais. E a minha formação era assim, política, antropologia e tudo mais. E o problema da antropologia humana no Brasil é muito grande. Os povos originários não são respeitados, nunca foram respeitados. E nos últimos 4 anos, então, houve uma
campanha de eliminação dos povos originais brasileiros. Nós temos um grande escritor de origem indígena, que é o Daniel Munduruku, que é meu amigo, que ele tem lições maravilhosas, porque a, a, a ética de um povo indígena no fundo, é a mesma da nossa, mas é um ponto de vista diferente. O que eu aprendo, as coisas que eu leio do Daniel, ele olhou para um problema, ele resolveu um problema de uma maneira tão fantástica, tão diferente que eu, ocidental, sei lá, resolveria, né? Então, o abandono dos Yanomamis e o crime que se cometem com eles, porque com a mineração está realmente matando várias tribos, os Yanomamis e outros povos. E você perder um povo. Outro dia nós perdemos um povo. Havia um povo que foi diminuindo e sua língua e tal, só tinha um sobrevivente que ainda falava aquela língua, ele morreu. Então, veja, nós perdemos um dedo da nossa mão. Porque o Brasil não é só o momento que a Europa veio para cá. O Brasil tem 1000 coisas. Todas essas culturas estão aí, nós precisamos delas. Hoje, eu acho que a cultura brasileira deve mais aos diferentes povos africanos que aqui foram trazidos no laço, do que, às vezes, a influência europeia. Tá? Na maioria de nós somos negros. 64% de nós somos negros ou pardos. Tá? Então, isso é muito. Tirar isso é mais que você dizer, vamos tirar toda a influência japonesa no Brasil. É impossível. Ela já está entranhada em nós. Tá? Todos nós comemos sushi, o nosso filho loirinho vai fazer karatê, judô, aikido e não sei o que, sabe? Então, isso tudo faz parte da nossa cultura. Tá? Então, você perdeu uma cultura que já estava aqui, tá? E destruir essa cultura, isso é um absurdo total. E nós sabemos, nós antropólogos, sabemos que quanto mais o progresso avançar, mais esses povos vão ser influenciados pela cultura dominante mais poderosa, né? Que é a cultura branco-europeia. Tudo bem. Mas não podemos permitir que eles deixem de ser o que eram. Eles têm que aprender a nossa cultura como uma segunda cultura. Mas hoje, por exemplo, tem uma amiga antropóloga que vai muito lá para o norte do Pará, onde se alfabetiza os índios, mas na língua deles. Eles serão alfabetizados em português depois que estiverem alfabetizados na língua deles. Porque a língua deles é a língua original. Você não pode começar pelo português, porque a língua dele passa a ser acessória. Não, é a principal. Então, tem hoje outra visão antropológica. Mas o crime que está fazendo em relação a eles, eu não sei, não há ainda uma estatística, mas, olha, nós devemos ter perdido uma bela percentagem dos Yanomamis. Uma bela percentagem. No crime, no estupro, na escravização, com aquele garimpo que foi, durante 4 anos, totalmente liberado. Tá? Mas, então, realmente, a gente precisa proteger. Proteger porque ele nos protege. Ele viveu aqui, parece que pelo menos 13.000 anos antes de chegarem os europeus, eles viveram nesse tempo, sem destruir nada. Porque eles fazem parte, a natureza é o supermercado deles. Eles não podem destruir o supermercado. Eles vivem daquele supermercado. Então, eles são protetores do supermercado, da água, da mata, dos animais. Caçam, sim, mas não matam tudo. A gente aqui raspa para plantar soja, tira o habitat dos animais e dizima. Sabe? Nós precisamos realmente ter outra visão. Outra visão. Nós não precisamos de mais soja. Nós podemos ter mais soja, mas vamos ver de que maneira. A tecnologia está fazendo com que as coisas produzam mais, mas não destruindo o que já temos. É um absurdo eu destruir o que eu tenho. Pedro,
Você fala em esperança, né? Você tem um canal do YouTube que chama Esperança de Pedro Bandeira, né? E com tudo isso que você está falando, ainda há que se ter esperança, e você tem esperança, né? Claro. Uhum. Ó, minha querida, veja você, eu tenho bastante idade. O Brasil que eu nasci, eu passei por 80 anos, vi várias crises, mas é um Brasil muito melhor do que era. Muito melhor. Quando eu nasci, os professores, a educação era só para alguns, a maioria era excluída, não tinha direito à educação. Tá? Nós já criávamos o analfabeto desde que nascia. Nós criamos a pobreza com a dona Isabel, aí, com a libertação dos escravos. Vocês estão livres, podem ir para a favela e para o diabo que eu carrego. Não vamos dar emprego para você, não vamos dar direito à terra, não vamos dar direito a nada. Esses caras foram jogados ao nada. Tá? E na época eles eram 60% da população brasileira. Sabe? Então, veja, veja, mas melhorou muito, a educação melhorou. O Brasil, nós temos 1000 problemas ainda, mas não somos a mesma porcaria que já fomos. Nós éramos um país, olha, mas muito. Quando eu nasci, a população brasileira era de 40 milhões de habitantes. Hoje multiplicou por mais de 5. São 200 e poucos milhões de habitantes, tá? Muitos deles jogados a, na miséria ou na exclusão, mas já com outras condições, já mais condições. Nós temos condições de alimentar esses 200 milhões, podemos fazê-lo. Nós temos muita coisa para fazer e vamos tentando. Apesar das coisas, todo dia a gente consegue um avancinho. A gente consegue um avanço, estamos avançando, não estamos ficando para trás. Nós temos, nosso medo maior é uma guerra mundial que o Putin vem a fazer, tá? Vai provocar uma guerra mundial. Nós não estamos em guerra com ninguém, tá? Ao contrário, agora nós estamos tentando até ver se os países latino-americanos se unem mais. Nos preocupa a situação de dificuldade da Argentina. A Argentina é um grande parceiro nosso, é o nosso vizinho querido, tá? É um povo maravilhoso, tá? E a América a América do Sul tem que estar mais unida do que está, entendeu? E estamos conseguindo, nós estamos melhorando. Se o Putin não destruir o mundo, a gente vai para frente. Minha esperança é que ele não destrua o mundo. Pedro, você é uma figura fantástica, super antenado, cheio de vitalidade. Para terminar, de onde vem tanta vitalidade? Eu acho que é bom viver. A vida é boa. Construir na vida, ver as coisas melhorarem, ver coisas tão fantásticas. Você sabe que a experiência, quando eu nasci, a esperança de vida no Brasil era de 30 anos. Hoje chega perto dos 80, principalmente graças à higiene, ao sanitarismo e às vacinas. A nossa mortalidade infantil caiu brutalmente com as vacinas. Então, melhorou muito. Só que isso traz uma outra dificuldade. Tem mais gente com fome. Então, tem mais gente para. Agora, vamos dar para eles a educação. Ao dar educação, você os empodera para que eles mesmos lutem para fazer suas vidas melhores, a vida dos seus filhos melhores. Nós temos que dar esse instrumento, porque sem esse instrumento do conhecimento, eles não têm chance hoje em dia, não dá para trabalhar sem conhecimento. Não dá. E o conhecimento está nos livros, meus queridos. E é melhor você treinar a leitura nos livros de historinha, desde pequenininho, dos três porquinhos, do lobinho, da Jovelhinho, até chegar a Hamlet, Cervantes, não é? Mas vamos chegar, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. As dificuldades são muitas, que bom. Quando a coisa está ruim, é bom, porque ela pode melhorar. Já pensou se nós tivéssemos com 98% tudo resolvido, não havia mais nada para fazer? Tem Ou graça. vida chata que serão, muito chata. Não, por enquanto vamos, que tá, bons resultados teremos. Com certeza. E vamos nessa. Obrigada, Pedro Bandeira. Foi um prazer enorme conhecer você, conversar com você.
foi muito bom. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês e muita força para o Deixe Viver, muita força para contar história para essas crianças. Essas crianças ficam, elas melhoram, têm menos dor quando ouvem uma história. Tá? Puxa, e se uma criança doente tem menos dor, uma criança que é saudável tem mais alegria, mais segurança quando ouve uma história. Conta história não só para os doentinhos, para todos. Todos os meus netinhos, porque todos os brasileiros são meus netinhos. Eu sou o vovô Pedro Bandeira. Um beijo. Beijo, obrigada. Obrigado, querido. E os nossos agradecimentos a você também que nos acompanhou até aqui. Bem, fique agora com a pílula de Eliana Yunis. Hoje vamos avançar um pouco o nosso pensamento sobre um tema que está presente na vida inteira, que é o tema da ética. E vamos trabalhar esse tema com relação à reciprocidade. O que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta, e uma pergunta sempre includente. Mesmo que ela não se expresse, ela acontece todos os dias em diferentes momentos da nossa vida. Por exemplo, diante de um objeto que cai de um transeunte na calçada ou num balcão de atendimento público. Há sempre essa pergunta implícita. Ela pode ser muda, mas não pode ser cega. Um gesto, um olhar, uma condição deficiente é legível para nós como uma súplica, necessidade, uma demanda, desde uma criança na sala de aula na escola até uma cena de rua. Porque o que está em curso, se há o reconhecimento da intersubjetividade que nos constitui, nós já tratamos disso aqui, é o jogo de trocas permanente que acontece entre nós. A esse jogo de trocas a gente chama de reciprocidade, muitas vezes até sem uma correspondência clara, sem ter uma espécie de equivalência, mas que recorda sempre uma possibilidade de troca de papéis, como a gente vê, por exemplo, na ficção que a gente vê, que a gente lê, ou na interação dialógica, da qual também nós já tratamos. A pergunta volta: e se fosse meu filho? E se fosse minha irmã? E se fosse minha amada? Qual o nome, ou quais os nomes que damos a essa situação? Ética? Fraternidade? Solidariedade? Olhemo-nos. O que podemos fazer sozinhos? Na verdade, nada. Podemos fazer nada. Por uma razão muito simples. Sozinhos somos impotentes. Na história da América Latina, podemos acompanhar o que aconteceu com os astecas e incas, que eram milhares e que perderam seus impérios diante dos espanhóis invasores com apenas 2, 3 centenas de homens. E a gente sempre imagina que são as armas de fogo, mas, na verdade, o que acabou com essas culturas e etnias foi a divisão fratricida que havia antes. E nós, como agimos hoje? Uma das tragédias da educação me parece que seja o fato de que a gente treine habilidades, exercite o conhecimento, mas para competir e não para cooperar. A metodologia e a didática cometem sempre o engano de querer criar lideranças para um grupo de subalternos e têm a ilusão de formar excelências para guiar multidões sem discernimento. Basta ver as provas
escolares de múltipla escolha com uma só resposta válida. Porque o nivelamento, ele dispensa reflexão, até porque o jogo é sempre capcioso, como nas ofertas publicitárias que a gente vê. Um estudo de Rodel sobre a troca e a reciprocidade na história mostra que, para além da questão que vimos de sobrevivência, as diversidades de trocas dependem de circunstâncias. E até desde o grego a gente encontra expressões diferentes para se referir a ela. Eros, filia, ágape são nomes para trocas diferentes. Na expressão ágape, que nos interessa, corresponde àquilo que no aramaico acabou traduzido como caridade e entrou no cristianismo pela porta estreita, mas dos fundos, porque foi confundida com os sentimentos de culpa e de comiseração e ficou como assim um gesto magnânimo de concessão, de favor. Nós temos que considerar com muita frequência que caridade é mais do que isso, porque o amor empático universal, ele impacta um reconhecimento do outro, mas também de cada um de nós mesmos. Para Sócrates, segundo Platão, não reconhecer isso corresponde à ignorância, no sentido que a gente quiser dar, e tem consequências dramáticas. Ele, por exemplo, aponta que em Fedro esse movimento de compromisso livre para com os outros é o maior bem que a sabedoria humana pode alcançar, porque não leva em conta nem a utilidade da circunstância, nem a autoestima pessoal da sua generosidade, porque isso seria apenas um subterfúgio para a gente se manter no plano dos nossos interesses pessoais. Em qualquer relacionamento, para que haja, de fato, uma espécie de contração e não apenas uma combinatória dos desejos no bem comum, é preciso que a gente abra mão de alguma coisa extremamente nossa, de algo pessoal, que a gente deixe como uma espécie de expropriação. Por exemplo, do nosso tempo, que a gente gasta, da atenção que a gente dá, de um interesse imediato que se tenha, mas há que considerar que a gente vai acabar surpreendido com um sentimento inesperado de união. O horizonte que se desenha no bem comum é o da ética da partilha, que afasta tanto o excesso de si mesmo como a carência do outro, e aí sim cabe o sentimento de reciprocidade justa, implícita. E essa questão se estende para além dos relacionamentos pessoais. Ela alcança, por exemplo, a questão da reciprocidade da vida, basta a gente pensar no lixo, de tudo aquilo que é vivo no nosso planeta, a casa comum, a criação como um todo está à espera do nosso gesto generoso de respeito. No anônimo jogado na calçada, carente de alimento e de remédios, por exemplo, habita um vizinho nosso no tempo, no espaço, e que passa pelos mesmos riscos, erros, enganos e acertos da história da vida que é comum. Compartilhar pode nos manter vivos, mas vivos com um direito à alegria, com direito à felicidade que buscamos e que, apesar de toda a ciência e consumismo, nos escapa. Os gregos tinham um nome próprio para essa ética, que é justamente esse, o nome da felicidade.
uma palavra querida, buscada e quase sempre com sentimento de perdida. É curioso que a gente volte a Aristóteles para pensar esse conceito de ética e a gente veja que ele explicitamente, concretamente, se refere a ele dizendo que é o modo pelo qual é possível ao ser humano ser conduzido à felicidade, pois a medida justa entre os homens ele chama de virtude. E virtude, para ele, é o modo de agir que traz o bem, o sumo bem comum a ambos, a mim e ao outro. Porque ver a desgraça no meio do mundo não pode nos fazer e nem nos faz felizes. E isso, ele chama atenção, também não se confunde com moral, que é circunstanciada pelo tempo e pelas culturas. E, diz ele, como não são inatos esses modos de agir virtuosos, a gente, na verdade, os aprende na prática, onde eles são constituídos pela nossa experiência. Para o autor e pensador grego, ele diz que essa ética aplicada às relações humanas tem uma dimensão política, porque ela nasce no coletivo, é afetada pela convivialidade indescartável, pela coexistência evidente de todos os homens, e se aplica aos bens materiais como aos imateriais, aos do espírito. Por fim, Aristóteles conclui trazendo uma afirmação de que essas ações que nos fazem felizes, que são as virtuosas, né, elas se revelam naqueles atos pelos quais nós nos sentimos responsáveis, aqueles sobre os quais somos capazes de assinar embaixo, com data e local, o que implica a vida que nós vivemos nesse recorte da história.